Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast quinzenal totalmente voltado à música e assuntos que orbitam o tema. Gravado e produzido em parceria no estúdio Ori Music Lab e também com a distribuidora Trattori. Além de encontrar o podcast no seu aplicativo de streaming, você também pode ouvir no YouTube e ainda na programação da rádio online Dub Lab Brasil, quinzenalmente também às segundas-feiras, além de acessar os episódios antigos na aba do programa. No Instagram, @SabeSomPodcast, a gente comenta mais sobre os assuntos tratados aqui. Segue lá. Episódio 14 sobre o disco Da Lama ao Caos, Chico Science, Nação Zumbi. Disco importantíssimo e que foi dissecado pela jornalista e escritora Lorena Calabria. Não sei nem por onde começar a biografia da Lorena, não vou nem arriscar. Assim me quebra, não, já de primeira. Bom, qualquer coisa também, o Google tá aí pra isso, né? Resolve. Cuidado, tem um monte de inverdade. O livro do disco é uma série que traz textos sobre álbuns da maior importância da nossa música. A editora é Cobogó. Já lançou alguns livros gringos e agora está investindo nos livros sobre discos nacionais, entre eles o Estudando Samba, que foi escrito pelo filósofo, produtor Bernardo Oliveira, grande amigo nosso. Então, sem mais delongas, Lorena Calabria. Oi, Thiago, tudo bom? Olá, ouvintes do Sabe Som. Eu fico na dúvida se é Sabe Som ou Sabe Som. É que é um negócio meio mineiro, sabe? É que as pessoas esquecem que eu sou mineiro. Sabe som? Sabe Som. Então, é meio mineiro. Então vamos lá. O livro fala muito da gênese, né, do processo que desembocou no disco, né? Eu queria falar aqui, conversar um pouco sobre o livro, também sobre o disco, sem dar muito spoiler do livro, afinal de contas, não é verdade? Será? Pode dar spoiler. Eu já liberei. O livro já foi lançado, né, Thiago? Então acho que não tem nenhum problema. Tem muitas histórias, você não vai conseguir dar spoiler do livro inteiro. Eu te desafio. Pode falar assim, vamos lá. Eu acho interessante você dar alguns detalhes, até para ter uma geração que ouviu falar do disco e o livro aproveita também para revelar muita coisa para essa nova geração, que cresceu ouvindo falar de Chico Science, Nação Zumbi, mas só viu a Nação Zumbi sem o Chico. Sim. Entende? Então é interessante quando você também dá alguns parâmetros para você se situar e trazer essa nova geração para esse contexto. Muito bem. Bom, vamos falar só o suficiente para a pessoa não achar que não precisa ler o livro. Ah, perfeito. Agora sim, vamos lá. De cara, tem um lance muito, muito legal e eu imagino que todo mundo vai ficar curioso só de ouvir falar, que era a Sexta Sem Sexo. Essa daí é para abrir mesmo. Eu fiquei até muito na dúvida se eu abria com isso, porque parece um título apelativo. Ele é um título apelativo, ok. A Sexta Sem Sexo, como você bem notou, ela é a gênese. Eu não sabia disso. Quem me trouxe essa história foi o DJ Dolores e Hilton Lacerda. DJ Dolores, que na época não era ainda o DJ Dolores, mas era um dos fundadores, um dos articuladores do Mangue Beat. E nesse começo, junto com o Hilton Lacerda, que é um roteirista e diretor de cinema, nesse começo eles se juntavam para fazer festa, porque não acontecia nada em Recife, estava completamente estagnado, eles só conseguiam fazer alguma coisa se eles seguissem o lema do punk, né, que era o faça você mesmo, porque as opções na cidade, isso a gente está falando ali de final dos 80, na virada para os 90, eram nos barzinhos que só tinha banda cover, eu tocava as músicas de FM e tudo mais. Então essa turma muito interessada em música e com uma cabeça também aberta para música, desde, sei lá, do afrobeat até samba do Bezerra da Silva, fora todos os ritmos nordestinos, né? E interessados também em pós-punk, enfim, música universal, como o Chico gostava de dizer, eles não tinham lugar para ir ouvir música, curtir e dançar. E eles também não tinham dinheiro para bancar isso. Então, no Recife Antigo, tinham essas casas, né, de meretrício, puteiro mesmo, vamos, Puteiro. é verdade? O nome é puteiro. O nome é puteiro, mas com certo charme, porque nos anos 40, 50, eram lugares frequentados, ou pela boemia, ou pelos marinheiros e tal. Isso ainda existia,
no Recife nessa década, final de 80, e eles conseguiram convencer a dona desse bordel, a Adília, por isso que chamava Adília's Place, que era o lugar da dona Adília, a fazer uma festa. Só que ela ficou assim, meio com o pé atrás e tal, e nesse dia ela resolveu fechar os quartinhos. Já estou contando Sim. detalhes e spoiler. Tudo bem, tudo E bem. as meninas não trabalharam nesse dia. Por isso é que o nome da festa chamou-se, então, Sexta Sem Sexo, porque nesse dia não rolou o trabalho ali das garotas. O disco saiu em 94, certo? Uhum. Eu tava no auge da minha chatice adolescente de estudante de música e eu só queria ouvir aquelas coisas lá e nada me interessava. Nada que não tivesse um solo muito extenso de saxofone me interessava. Quando eu ouvi a primeira vez o Da Lama ao Caos, só me vinha aquele som de guitarra com distorção e aquilo não me interessava. E aí, depois de conhecer toda a música do Recife, eu já num momento de interesse por música brasileira, entender que tudo aquilo estava conectado com maracatu, com ciranda, com coco e tal, eu comecei a olhar para aquilo de um jeito completamente diferente. Então, essa informação ela é super importante na degustação musical, né? Exatamente. Eu acho que tem, não só você, Thiago, já ouvi isso de outras pessoas que não ouviram na época, ou na época ouviram e acharam estranho, não bateu direito, né? Porque realmente, eu mesmo confesso que na época, não é que não bateu, mas na minha cabeça não encaixava, porque também tem uma coisa. Hoje você se interessa por qualquer som, se você lê ou você vê a postagem de alguém e tal, você não clica e você consegue entender o que que é, porque você ouve na hora. No final dos anos 80 para 90, a gente ainda estava muito assim, era muito lento. A partir do momento que você lia uma informação numa revista ou no jornal, até você conseguir um brother ter um amigo que Sim. tivesse aquele disco, alguém que traz, principalmente coisa importada, né? Então era muito difícil. Você ouvia assim, alguém tinha uma fita cassete demo, numa banda ainda desconhecida, as coisas chegavam desse jeito. Nos anos 90, 93, primeira vez que eu ouvi falar de Chico Science Nação Zumbi, foi num texto que saiu na revista Bis, numa coluna que chamava Conexão Brasil, que na época que eu trabalhava na Bis, eu editava também essa coluna, era uma das editoras, porque era uma tentativa da revista de ter colaboradores no Brasil inteiro para dar conta, né, da produção musical, não ficar só eixo Rio e São Paulo. E aí eu achei interessante aquilo, falei, que doideira é essa que tá vindo do Recife, mas não tinha a menor ideia, porque na minha cabeça também não conseguia juntar isso, né? Como assim maracatu com guitarra e mais alfaia, que era um som que não chegava para mim, né? De um jeito que não fosse folclórico, Sim, no pior sentido da palavra. sim. Então, sem fazer nenhuma média aqui, eu vou te dizer, eu achei aquilo muito absurdo e na minha cabeça, tentando juntar as minhas conexões, né, no meu HD interno, não conseguia imaginar aquele som. Aí a primeira vez que eu vi com o disco já pronto, eu falei: "Opa, então é isso?". E aí eu fiquei chapada, porque pela primeira vez uma banda brasileira juntava um monte de coisa que eu gostava. Porque ali tinha hip hop, ali tinha funk, tinha soul, tinha rock, tinha, como eu falei, música africana, tinha desde a coisa mais tradicional até experimentos com sampler, com música, né, com beats eletrônicos e tudo mais. E eu falei: "Tô de cara com isso, agora preciso ver isso aí ao vivo para entender esse peso todo", né. E foi a primeira vez que eu vi ao vivo, foi justamente quando eles lançaram o disco aqui em São Paulo, no Circo Escola Picadeiro, e aí o baque foi maior, porque o som da alfaia é uma coisa que é pele de animal, e aquilo bate primeiro a É sensação muito forte. É física, muito né, forte. e depois que você vai, assim, vai processar no cérebro. Então, primeiro esse impacto muito forte. E tem um lance também visual do Chico e de toda a banda, eh Chico dançando tem uma performance, também quando ele dança, também a expressão corporal dele é um pouco uma colagem de várias outras coisas. Então o que ele faz na Sim. música, ele faz também com o corpo, né. Uhum. Então tem hora que ele parece um b-boy, um dançarino de break, tem hora que ele parece meio capoeira, meio também a dança do coco, enfim, e o jeito dele cantar também tem isso, né. Claro. Então o impacto visual foi muito forte. A sensação que me passa é que é um grande processo de colagem, né? E tem uma coisa interessante também, que logo nesse primeiro momento do livro da Sexta Sem Sexo, de Marvin Gaye a Não Neubauten. boy, Neubauten.
Eu imagino que você deve ter ouvido o disco algumas centenas de vezes durante o processo e eu fiquei curioso. Da sensualidade do Marvin Gaye até as motosserras do Naivalten, o que os ouvidos mais atentos não encontram aí nas primeiras centésimas audições? É engraçado isso, porque eu reli o livro agora para fazer mais uma avaliação e um pente fino. Eu estou montando tem vários produtos que estão Uhum. saindo do livro, né? Então tem palestra e tal. E eu estava montando uma playlist. E é uma doideira, porque tem coisas que não estão no disco, mas são citadas e elas fazem parte, assim, dessa essa gama sonora, ela é muito extensa. Então, não necessariamente você pode encontrar no disco, mas tem a ver com esse primeiro período ali de coisas que eles ouviam, Sim, né? sim. Então, de cara, deixa eu ver o que eu posso lembrar, assim. Bom, tem desde essa formação. Ah, tem uma coisa curiosa, né? Eh, Na banda, quem poderia ter mais afinidade com o que o Chico ouvia, eu acho que era Jorge do Peixe. Principalmente porque eles formaram, antes de tudo, a Legião Hip Hop, Aham. que era um grupo ligado ao hip hop, então não era banda ainda, então eles faziam exibições, dançavam nas praças, era um grupo mesmo de b-boys e grafiteiros e tudo mais, para depois ele fazer algumas evoluções também em baile funk. E aí depois, quando vai formar a banda, ele se junta com Lúcio Maia, que era um cara que tinha uma formação muito mais de rock, Aham. né, e depois Dengue. Então, assim, a música black, quem trouxe foi mais o Chico. Eles traziam mais uma informação de rock. Não que o Chico não Aham. gostasse, entendeu? Mas acho que tem muito a ver com esse primeiro início, esse primeiro núcleo, para depois juntar com o Lamento Negro, que era um grupo de percussão, mais ligado ao samba reggae, que é onde entra Gilmar Bola 8, e aí que você forma todo esse caldeirão para depois virar a chavinha e sai o samba reggae e entra maracatu. Uhum. Mas eu acho interessante, porque aí a gente tem todo tipo de música. Como eu falei, você pode ter tanto o Bezerra da Silva, o Jorge Ben que entrou depois, Nick Cave, aí você tem Mano de Bango, aí tem um lance que eles ouviam, Chico trazia uma coisa mais de Beatles e de repente eles vinham com The Who. Isso nunca foi um choque, pelo contrário, né? Tudo isso acaba entrando, tanto que é difícil você rotular. Se eu chegar para alguém e falar pela primeira vez assim, o que é o som da Chico Science Nação Zumbi no Da Lama ao Caos? É muito difícil, porque não tem uma palavra que defina. Talvez é um som mangue, como ele próprio batizou, Sim. pretensiosamente inventando um novo ritmo, como ele declarou uma vez no jornal. Primeira vez que sai a palavra mangue no Uhum. jornal é isso: estou inventando um novo ritmo. Vamos ouvir agora pitaco de uma pessoa que conviveu com o pessoal que sabe muito do assunto, o poeta Rodrigo Brandão. Geralmente, quando o assunto é Chico Science, a primeira coisa que se comenta é a ideia da parabólica enfiada na lama, o caranguejo com cérebro, Mangue Boys, Mangue Girls, um novo tipo de música, o Mangue Beat. E, claro, o impacto no peito da sonoridade das três alfaia com a guitarra pesada, com baixo funk, com percussão de macumba. Mas um aspecto muito importante que acaba passando batido é: Chico Science é um dos maiores MCs da história da música brasileira. Você para ver, o pessoal geralmente se refere a ele como cantor, mas ele nunca cantou. Ele sempre rimou, sempre declamou, sempre lançou flow. Não é copiado de americano, é de um jeito totalmente diferente da estrada trilhada pelo Mano Brown, mas também chegou lá no mais alto panteão da grandeza, independente de bombeta, de moletom, de gíria, do beat bombando, do produtor da época. Quando você fala em MC no Brasil, necessariamente tem que falar de Chico Science. Tá aí, Rodrigo Brandão. Uou! Rodrigo Brandão que tá no livro, né? Ele tem um capítulo especialmente dedicado a Rodrigo Brandão. Então, vamos lá, várias coisas para considerar.
Eu conheço o Rodrigo há muito tempo. A gente se conheceu na MTV, na época que ele apresentava o Yo MTV Raps. Claro que eu ia ficar amiga do Rodrigo Brandão, né? Ah, e Quem não fica amigo do Rodrigo Brandão? exatamente. E aí, o que acontece? O Lúcio Maia, quando eu entrevistei o Lúcio pro livro, eu falei para ele: olha, eu preciso muito entrevistar alguém. Quem que você lembra que estava nesse show de Belo Horizonte? Por quê? Primeira vez que Chico Science e Nação Zumbi saem do Recife para fazer show, eles chamam de Mangue Tour, na verdade, também outro nome pretensioso. A Mangue Tour passou por São Paulo e Belo Horizonte. E foi aqui em São Paulo que eles consolidaram o convite, né? Foi consolidado o convite da Sony. O diretor artístico da Sony, do selo Caos, Jorge Davidson, veio a São Paulo especialmente para confirmar, ter certeza dessa contratação. Então foi muito importante essa vinda, além dos programas de televisão que eles fizeram. Fizeram na TV Cultura, o Fanzine, fizeram o do Serginho Grosman, Matéria-Prima no SBT, tiveram matéria na Folha de São Paulo, no Ilustrado, então foi muito importante. Mas também teve um braço da Mangue Tour que passou por Belo Horizonte, onde eles se apresentaram no Drosófila. E eu perguntei: Lúcio, eu preciso de alguém, uma testemunha, alguém que estava lá nesse dia, nesse show, porque eu não tenho. Aí ele falou: conversa com o Rodrigo Brandão. Eu sou amiga do Rodrigo há tanto tempo, não sabia, não tinha ideia. Já tinha trocado ideia com ele sobre Chico Science, sim, mas não me lembrava dele ter me contado. Então, a entrevista do Rodrigo foi muito importante, além dele ter sido testemunho desse show em Belo Horizonte, mas ele trouxe esse lado que ele pode falar com propriedade. E esse capítulo é curioso porque muita gente fica emocionada, mesmo sem conhecer o Rodrigo. Porque, eu não vou repetir o que o Rodrigo já falou, mas nessa percepção do Rodrigo, ele fala uma coisa que é um sentimento que muita gente sentiu, e o Rodrigo fala com todas as letras. Que eu pergunto para ele o que ficou dessa história toda, dessa vivência toda que ele teve, né? Porque depois ele ficou amigo do Chico e tudo mais. Ele falou que, da época, o que ele lembra, o sentimento que mais ficou impregnado foi um orgulho danado de ser brasileiro. E eu encontrei outro dia o Moreno Veloso, e o Moreno me disse que leu o livro e se emocionou e riu e tal. Aí eu falei: mas necessariamente no mesmo capítulo? Ele falou: olha, um capítulo que me marcou muito foi o do Rodrigo Brandão, porque ele falou que essa frase sintetiza também o sentimento dele, Moreno Veloso, na época. Porque estava todo mundo ali na mesma geração fazendo esse som, mas ainda tinha muito essa coisa de não pisar com tanta firmeza e não bater no peito. A gente está fazendo uma música brasileira. E acho que o Rodrigo lembrou disso, e é um sentimento partilhado por muita gente. Esse orgulho danado de ser brasileiro, quando você via a Nação Zumbi mostrando que você não precisa sair, né, de tão perto. Você pode olhar para sua pátria e ver uma coisa nova, efervescente, que um pouquinho depois repercutiu lá fora, né, com uma aceitação incrível da crítica estrangeira. A gente tenta evitar um pouco, mas não tem como, é incontornável, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente produz de música no Brasil, não tem como não ser político, né? A gente pensar... Pelo amor de Deus, a arte que né? não é política, para mim, não é arte, né? Não tem como. Se você for analisar bem o começo do livro, essa situação, o estado que está a cidade de Recife, você esbarra involuntariamente na falta de investimento em cultura, de lazer. Você tem a sensação de uma cidade que está jogada meio às traças, está largado, né? E aí, como é ser artista no Brasil, que você sai do menos 500, né? Não é que você sai do zero. Ninguém começa do zero no Brasil, né? Tem gente... A maioria começa do... Bom, tem quem comece do mais 500, mas em geral o pessoal começa do menos 500, né? Então, tudo isso, como tudo isso não vai estar presente na produção, né? E foi uma coisa que, assim, eu lamentei um pouco de não ter sacado na época, porque também era muito moleque, talvez não tivesse a ferramenta para poder entender tudo isso. Mas você ter uma banda do Nordeste tomando de assalto o Sudeste numa época em que nordestino, eu tô fazendo aspas voadora, era xingamento, né? Era o baiano, Paraíba. o Paraíba, não sei o quê, que nordestino é só o porteiro do prédio, não sei o quê. Você vê a revolução que isso causou aqui,
Obviamente, eu tô influenciado que a gente acabou de sair do carnaval, mas eu fico vendo, por exemplo, todo esse movimento de fanfarra do Rio de Janeiro, até hoje, nos covers, em tudo que eles fazem, é imitando a batida do Mangue Beat. Causou esse impacto profundo no Brasil inteiro, né? E especialmente aqui. Então, eu acho que realmente, né, é um negócio muito poderoso e é um negócio muito político, né? Totalmente. Eu acho que até a própria formação, se a gente pensar que só o fato deles movimentarem a cidade, né, eles gostavam muito de usar um verso, inclusive, do Fellini. Mudar de lugar ou mudar o lugar? Uhum. Eles resolveram mudar o lugar, fazendo com as próprias mãos e, como você falou, sem investimento nenhum. Então, a partir do momento que eles movimentam a cidade, se juntando primeiro para fazer festas. Então, essa cena inicial era uma cena de DJ, de selector. Uhum. Para depois, nesses mesmos lugares onde eles tomavam a cidade para fazer festas, eles começaram a colar cartazes, então já tinha alguém que fazia animação, vídeo, toda essa parte visual, e as bandas começaram a se formar, porque você via pessoas que tinham o mesmo interesse musical. Sim. Então essa cena foi alargando mais. Eles achavam um movimento super pretensioso, nunca foi a intenção criar um movimento. Eles gostavam de chamar de cooperativa cultural. Então até isso já tem um pouco de política, né? Sim, Ou seja, o todo, o com certeza. coletivo. Com E aí a certeza. gente parte para um outro momento em que eles começam a ver que, bom, tá na hora de gravar uma coletânea. Então ninguém pensava individualmente. Vamos gravar uma coletânea com as bandas Mangue, que na verdade era esse grupo de amigos, né, dessa cena inicial. E a partir disso, vamos precisar fazer um release. Então, já tinha uma intenção de gravar e um jeito de trabalhar também com marketing, né, Sim. usando as ferramentas. Sim. Então, vamos montar esse release. Esse release era para divulgar a festa, que ia conseguir dinheiro para gravar a coletânea e começar a espalhar. Esse release foi escrito pelo Fred 04, que tinha acabado de fazer uma reportagem para a TV sobre o ecossistema do mangue, Uhum. juntando com a ideia de Chico de batizar o ritmo que ele tinha inventado, chamado mangue. Essa turma de amigos se reúne, sempre num papo regado a cerveja, em algum bar, e Chico concorda em ceder o nome, assim, bom, esse nome mangue é muito forte, mas ao invés de batizar só o ritmo, vamos batizar essa cena? Então, no começo, chamava Cena Mangue. Quando o release cai na imprensa, ele foi escrito de um jeito, um formato de manifesto. Então, ele foi visto como um manifesto. E, a partir daí, jornalista adora uma novidade, né? Opa, um rotulinho. E aí, vamos lá, é um movimento mangue. Aí, depois botaram o beat. Mas por que botaram o beat? Beat de batida. Mas, na verdade, Fred 04, de novo, entra em cena porque ele fez uma música, diz ele, matreiramente, já pensando que vai causar uma confusão, chamada Mangue Beat. Beat, o termo mais ligado à tecnologia, né? Uhum. E nisso, a grafia que sai na imprensa é beat, de batida. Não tem nada a ver com beatnik, mas pode até ter a ver também, enfim. E aí é batizado Mangue Beat e aí pronto, aí eles têm que aceitar, né? No começo eles negavam, eram contra, porque, como eu disse, achavam pretensioso e tal. Mas depois começaram a aceitar porque era mais fácil surfar nessa onda. Vamos ouvir de novo mais um pouquinho do Rodrigo Brandão sobre Da Lama ao Caos, Chico Science e Nação Zumbi. Mano, eu lembro quando esse disco saiu, começou a rolar o clipe da cidade na MTV, umas materinhas com os caras no MTV no ar e tal. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti orgulho de ser brasileiro. Porque naquela altura ali, virada dos anos 80 para os anos 90, pô, minha formação é hip hop, é punk rock. Já mais adulto que eu fui descobrir o valor da música brasileira de fato, do samba de raiz, da tropicália. Tudo isso veio muito depois. Naquela época era puro ódio. E aí, tudo que eu não queria saber era de violãozinho. O maluco via um negócio de roda de violão, queria quebrar a cabeça. MPB, pra mim, era xingamento. Mas daí na hora que aparece um gatuno, pegada de hip hop, falando as gírias da gente, contando cena que a gente via no cotidiano direto, e aquilo de algum modo é classificado como música brasileira, você fala,
Aí é nóis. Tá aí, Rodrigo Brandão, comentando justamente o que você tinha comentado aqui antes. A frase, né? É curioso quando ele fala isso também, porque a MTV teve um papel muito importante, no sentido de divulgar a banda, expandir mais esse alcance e, como eu falei, da importância visual também, Uhum. né? Agora, tem uma curiosidade. A primeira vez que o Chico aparece com a roupa que ficou a marca registrada dele, né? Que eu até brinco, falo que parece um emoji. Toda vez que você vê alguém no carnaval, então é incrível. Se você bota qualquer figura de longe, você vê de longe, né? Qualquer figura que coloca um chapéu de palha, um chapéu coco e um óculos escuros cyber, você fala, tá fantasiado de Chico Science. Ah, Então é uma coisa icônica, né? Muito forte isso. Mas ele criou do nada isso e quando ele apareceu, foi ridicularizado pelo grupo. Eles iam fazer uma reportagem, a MTV já estava de olho também, né? Nessa de saber o que está acontecendo, já tinha chegado na MTV sobre isso, ó, tem um lance que está rolando lá em Recife, já tinha rolado Abril pro Rock e tal, e foram gravar uma matéria sobre essas bandas. E aí, a primeira vez que Chico aparece com aquela roupa, os caras não acreditaram. O que é isso? Um meião branco até o joelho, com tênis conga e aquela bermuda de chita, um bermudão de chita florido, camiseta branca, o chapéuzinho, aquele óculos. Os caras fizeram chacota e depois é que foram ver que ele tinha tido essa sacada. Então, Dolores elabora melhor esse conceito, dizendo o seguinte: foi até bom que a MTV não tenha chegado nesse começo lá, porque teve um atraso, né? A MTV foi alguns meses depois só. Por quê? Porque ela não influenciou em nenhum momento. Senão você ia ficar com essa aham. referência, como o Rodrigo disse, né? Ali no começo dos 90, você tinha referência só de banda gringa. Né? Não tinha Sim, nada nacional que sim, se falasse, pô, isso aí é legal, novo e tal, sim. bacana. Então, o fato de não ter. Isso deixou o Chico mais à vontade para criar uma coisa mais própria, olhando para o que ele tinha. Uhum. E a irmã dele me contou que, por exemplo, não tinha grana, então ele pedia assim: ele via uma. Ele pegava, pedia para a mãe, que costurava, dona Rita, fazer uma calça com as 3 listas da Adidas. Ele ia na feira, uma feira de bairro, assim, que vendia coisas mais de brechó, Uhum. assim, comprava armação de óculos, ia na ótica, mandava botar a lente escura. Não tinha dinheiro para comprar um Uhum. óculos de grife, cyber e tudo mais, né? Que na época era óculos cyber. Então, usando desses elementos, ele consegue criar essa imagem. E que depois virou a marca registrada dele, né? Então, foi muito, assim, ao acaso, mas com uma inteligência de sacar, segundo o Dolores notou também, eh, que ele cria uma identidade em que qualquer pessoa, de qualquer classe social, podia se identificar, mas principalmente quem vinha do subúrbio, da periferia, porque você podia se vestir do mesmo jeito que ele estava se vestindo, tendo aquelas referências, sem gastar muita grana. Mulambo eu, mulambo tu. Uma outra coisa que eu saquei também como um dado estético do disco, da sonoridade toda, é a utilização dos samples. E, a princípio, também, voltando à época que, enfim, eu era um idiota, um moleque, né? A gente acha que a música é só... Todo moleque é idiota. Todo moleque... Eu era, José, todos nós. A gente não entende nada, não sabe de nada inocente, né? A gente é Moleque muito... que acha que é esperto puta, né? vai demorar para aprender. Bom, enfim. Mas a coisa do sample, a princípio, tinha uma ideia muito errada de que, pô, por que você precisa colocar uma outra coisa tocando se você precisa só porque você não consegue fazer, né? E depois eu fui entendendo aos poucos. Confesso aqui que foi jogando o GTA, ouvindo rap dentro do videogame, que eu comecei a falar assim, caramba, esse negócio é massa mesmo. E aí eu fui começando a entender todo Pô, que legal saber disso, tá vendo? Fui começando a entender, fui perdendo um pouco a barreira com isso, né? E entendendo o sample como esse dado estético e de referência e tal. E eu fui sacando que o disco tinha uma preocupação muito grande com a sonoridade. O Deng não usa o mesmo baixo o disco inteiro. Você vê que tem essa preocupação, né, com o som. E eu tava ouvindo o disco ontem, né, pensando nele assim, e a sensação que me bateu assim é como se Recife fosse
o epicentro cultural do mundo inteiro naquele momento, né? É uma doideira, Thiago, porque como, assim, se a gente pensar que Rio e São Paulo, eh, nessa época ali, começo dos 90, já chegava com atraso, imagina Recife. Então eles contam que eles iam até o aeroporto comprar a revista Bis, alguém conseguia uma fita do programa do John Peel, eles se reuniam para ouvir. E eu fico muito chocada, como que eles conseguiam todas essas informações, como eles processavam isso, né? Porque, por exemplo, tem Rios Pontes Overdrives que começa com o sample do The Fall. Esse disco saiu na mesma época, num paralelo ali. E aí você tem também Don Cherry sendo sampleado. E eles sabiam muito bem o que eles queriam. Então, assim, primeiro que nessa fase do livro em que eu começo a destrinchar o faixa a faixa, Uhum. eu queria muito que não fosse uma coisa nem muito técnica, mas também que não fosse superficial. Então, foi muito importante eu ter ouvido com o Liminha, porque ajudou também o Liminha a lembrar. O Liminha já Uhum. produziu, sei lá, Mas- 150, ah. quase 200 discos. Ouvindo as faixas abertas com o Liminha, ele foi descobrindo, era quase que um processo arqueológico ali, dele lembrar de coisas que foram feitas. E conseguir traduzir isso de um jeito que qualquer pessoa possa entender o que a gente está falando sem ser tão técnico, tão hermético, né? Só para quem é músico, ou técnico de som, ou um produtor. E o Liminha mesmo fala, na época, quem sabia mexer com sampler ainda era uma coisa muito nova no Brasil. Era Chico Neves, que já tinha trabalhado com Fernando Abreu, já tinha mexido alguma coisa. Mas o Chico Neves me deu depoimento dizendo assim, eles sabiam muito bem o que eles queriam. Então, eles já levavam os discos, já sabiam que trechos e onde iam entrar. Agora, ninguém tem essa ficha, uma coisa meio tipo que nem Beastie Boys, né? Você não tem todas as músicas. Então, é engraçado que alguém, às vezes, me traz isso. Pô, sabe que eles samplearam o Can, que é uma banda até que eu gosto bastante. Eu falei, caramba, onde? Coco Dub. Mas Coco Dub tem tantas camadas que eu não consegui descobrir, né? Então, assim, ainda é um processo que muita coisa pode ser descoberta. Mas eu acho curioso isso você falar, porque ao mesmo tempo que essas músicas vão entrando e o processo deles criativo era tão misturado, né? E eu acho que tem um pouco a ver também com que essa primeira sede, essa vontade também do primeiro disco, que você botar tudo que você gosta, né? Mas ficou de um jeito equilibrado, porque nada sobressai. Então, assim, o que sobressai no disco é realmente os músicos tocando. E a dificuldade de acertar as alfaias, né? Porque eles contam também aí, assim, Liminha precisava que todo mundo tocasse ao mesmo tempo, começasse com a mão direita e tal, mas ao mesmo tempo o Liminha não sabia como gravar, porque ninguém tinha gravado a alfaia, Sim, né? sim. No estúdio, foram acertar muito mais na frente. Então, essas coisas todas fazem, assim, elas criam um ambiente pro disco onde você pode perceber de várias maneiras, né? Nossa, você falou isso, eu lembrei de uma outra coisa nada a ver, assim, que o começo, as primeiras gravações que tem o fundo de quintal, também tem essa dificuldade de captar os instrumentos novos ali, o repique de mão, o banjo. Tem um disco do Paulo Moura, que participa a galera do fundo de quintal, que o som dos instrumentos está estranhíssimo, assim, que é tudo isso, né? Tem o desafio de você chegar com um instrumento que nunca foi registrado, que não, Pela primeira vez, né? Que doideira, né? Lorena, o livro, ele basicamente ele tem duas partes, né? Ele tem essa primeira parte que é... 3. ele tem... sim, ele tem a terceira parte. Tem. A Mas... gente não falou da terceira parte ainda. Bom, eu vou deixar você falar da terceira Tá bom. parte. Eu vou... Tem a primeira parte que é a gênese, né? Que é esse encontro todo, né? O início de tudo, eu quis fazer esse arco, né? Quando começa a primeira centelha do que seria, né, até dar o Dalama ao Caos, então a gente começa com a Sexta Sem Sexo, que eram essas primeiras festas que aconteciam. E aí eu falo um pouco da infância do Chico, da formação, tudo relacionado ao disco. Então, o que acontece na vida dele e dos outros membros também, que vai se refletir no Dalama ao Caos. Aí depois tem um período de gravação, né? Passa por gravação e tal, lançamento do disco, tem o faixa a faixa, tem as faixas abertas com Liminha, para quem gosta de bastidores de estúdio. No faixa a faixa tem muito assim, cada música me trouxe história diferente, então um contexto diferente, então às vezes eu começo, parece uma história de ficção, mas foi assim que aconteceu.
Só sei que foi assim. Só sei que foi assim que me contaram. E a terceira parte, Thiago, é uma coisa também que eu gosto de saber. Eu não gosto só de saber a gênese, mas eu gosto de saber o pós. Então, o que Claro. acontece com o disco quando ele é lançado? Então, como que ele chega no mercado? Como que ele é absorvido pelo público, pela crítica? O que estava acontecendo na época? Tem uma história, eu não sei o quanto disso é romantização, mas tem uma história que eu já ouvi mais de uma vez, de mais de uma pessoa, que era. E aí vira lenda, E hein? aí vira mitologia. Tava tudo pra Nação Zumbi, pro Chico Science virar a grande banda nacional, virar aquela coisa O axézão, né? aquela coisa Aquele axé. gigantesca e tal. E aí, de repente, pintou um Mamonas Assassinas no meio do caminho. E a gravadora falou assim: não, o que nós vamos trabalhar é isso aqui, vamos. Eu acho que antes do Mamonas aconteceu isso. O que acontece é o seguinte: acho que foi criada uma grande expectativa Uhum, em torno do Chico Science Nação Zumbi. Não só pela gravadora, mas público, crítica também, porque fazendo a pesquisa, eu vi várias matérias. Aí eu vou fazer um meia-culpa aqui, né? uhum. Isso é uma coisa muito típica, é um comportamento do jornalismo cultural nacional, eu acho. Que você primeiro quer descobrir, falar, novidade e tal, eu vi primeiro e tal, tal, tal. E depois lança, e quando tem uma gravadora por trás, ou aparece na televisão, vai no Faustão, aquilo ali é relegado, entendeu? Ih, Sim. não quero mais saber desses caras. Uhum. Estão aparecendo porque a gravadora pagou, tem o marketing. Então, quase que rolou um esquecimento do Chico Science e Nação Zumbi. E aí foram buscar outra novidade. Então, não estou falando especificamente no caso deles, mas isso Uhum. geral. Isso acontece, acho que é um vício, né, Sim, da sim. nossa imprensa. Ahn, e o que acontece com a gravadora é que, com o investimento que eles fizeram, e eles achavam que ia ser o novo axé, e ter esse apelo, né, uma banda que vem do Nordeste, tem essa coisa do show, de ser impactante, tem percussão e tal, não rolou. Por quê? Porque não tinha entrada para tocar em rádio, então não foi um sucesso grande de rádio, Uhum. porque as rádios que poderiam tocar rock e pop achavam que era coisa muito nordestina. Isso é a Sei. explicação, não sou eu que estou dizendo. Sim. Paulo André é empresário da banda. E as rádios que poderiam tocar música, sei lá, vamos dizer, eu não gosto muito desse termo, mas regional, uma música mais brasileira, achavam aquilo muito pesado, porque tinha guitarra, era rock, Sim. era, né, rap. Sim. Então ficou ali no vácuo. Chico Science, da Lama ao Caos, ficou no vácuo. Fizeram um programa de televisão, então, assim, tinha um orçamento, porque a gente tem que lembrar o seguinte: eles não eram contratados da Sony, que tem o Rei, Roberto Sim. Carlos e tudo Sim. mais. Eles eram Sim. contratados do selo Caos, que é uma outra coisa que aconteceu também nessa época. As gravadoras tinham, para atender uma demanda também do mercado, pequenos selos. Cada uma trabalhava com seus selos, todas tinham, Uhum. contratando esses novos artistas, que era quase que um balão de ensaio. Que é para assim, vamos ver o Aham. que acontece com essa nova geração. Acho que depois que teve o boom do rock brasileiro nos anos 80, ficou um pouco assim, e agora? Qual que é a nova onda? Então, ao invés de fazer um investimento muito grande no começo, vamos testar essas Uhum. bandas em selos menores, com a mesma estrutura de uma gravadora, mas menor. Então, tinha Uhum. assim, um departamento de marketing que trabalhou o da Lama ao Caos, mas não teve esse resultado. Então, eles não deixaram de fazer shows, nunca deixaram, mas não tinha essa coisa toda, esse aparato todo de estourar. Então, assim, música em rádio demorou para entrar, tocou um pouco, teve música na novela, mas não foi um estouro. E vendagem também não foi. Também não Uhum. foi. Então, foi muito abaixo do esperado. Agora, a grande sacada, e que eu acho mais interessante nessa terceira parte, que eu fiz questão de mais a fundo, é como é que essa banda, sem nenhum apoio da gravadora, faz uma turnê internacional em 95. Porque hoje você consegue, você mesmo já passou por algumas Sim. experiências, Sim. né, Thiago? Se organizar direitinho, todo mundo toca fora do Sim. Brasil, né? Ou seja, Sim. você tem essa abertura de você mandar material, fazer contatos, tem vários festivais acontecendo ao redor do mundo que tem espaço para trazer bandas de fora, né? E em 95 era muito difícil. Um artista Sim. nacional, só os grandes, né? Sim, porque Conseguia tocar. a gente tem que lembrar o jovem, né? Que o jovem acha que o mundo começou tem muito pouco tempo, mas em 95 não tinha WhatsApp, não tinha
Instagram para você divulgar o seu trabalho, você não tinha como mandar e-mail, você não podia mandar o seu disco pelo e-transfer pro produtor. Como que o mundo existia em Então, 95? como que eles conseguiram? É muito fabulosa essa história. Eu adoro essa história. Como que eles conseguiram? Eles fizeram um show em Salvador, um festival de percussão, e Paulo André conta, o empresário, que vieram alguns jornalistas gringos no camarim, porque ficaram impactados, né, com a apresentação de Chico Science Nação Zumbi. O disco já tinha saído e um deles entrega para ele um catálogo de world music, porque na época tudo que não era classificável, né, Até ao hoje redor do é mundo, world music, né? é. E aí Paulo pegou aquilo e falou: opa, eu acho que já que, né, houve interesse aqui, por que não tentar? Então ali ele foi vendo vários festivais, algumas publicações e tal. Então ele fez um kit, como você falou, como é que manda isso para fora do Brasil? Ele ia para o correio com um kit, com recorte de jornal, matéria, mais o CD e tal, e mandava para esses lugares. Passa um tempo, meses depois, ele começa a receber por fax, olha isso, por fax, não era por e-mail nem nada, os convites para a apresentação. E um deles era o Summer Stage. Bom, o primeiro que apareceu foi o Festival Sphinx, na Bélgica, e depois outras datas foram se formando. Então, essa apresentação do Summer Stage com o Gilberto Gil, que também já vi matéria saindo errado, dizendo que o Gil chamou os caras. Não, o Gil não chamou ninguém. O Gil pediu para tocar no mesmo dia que eles. Então, não é que eles foram apadrinhados pelo Gil. Eles estavam na programação, o Gil foi convidado também e falou: opa, eu quero tocar no mesmo dia que Chico Science Nação Zumbi. E houve aquele encontro que tem no YouTube, depois gerou um documentário e tal. Então é muito curiosa como é que essa história foi se encaminhando, né? Então eles passaram por diversas cidades, países, fizeram uma turnê ali de, sei lá, em 32 dias, quase 50 shows, porque foram arrumando outras, passaram por várias roubadas e tal, e fizeram uma turnê internacional nesse esquema, né? Sensacional, Lorena. Livro do disco, Chico Science Nação Zumbi, da Lama ao Caos. Para mim é sempre um prazer e uma descoberta. Como eu falei, depois que eu entreguei o livro, várias outras histórias surgiram, porque até dos próprios Imagino. entrevistados, que você mexe com um baú de memórias né, e lembranças. Eu tentei condensar isso em 200 páginas, mas é uma história muito mais rica. Eu poderia ter falado do Alto Zé do Pinho, que é uma cena muito interessante, que aconteceu paralelo ali, formação de bandas punk e hardcore, onde, por exemplo, Devotos, eles construíam os instrumentos meio em pedaços de coisa. É muito interessante isso. Então, assim, Recife, como você falou, parece um caldeirão mesmo, um polo cultural e de tantas coisas que acontecem, que vão brotando, né, sem ajuda, sem nada. É uma pena que não tenha esse apoio todo. Até hoje ainda é assim. E várias histórias foram surgindo. Com isso, toda vez que eu falo e toda vez que eu penso, eu que tenho uma formação audiovisual, eu consegui colocar algumas fotos no livro, né? É o primeiro livro da coleção, inclusive, que sai com fotos. Mas eu gosto muito dessa coisa, dessa riqueza, né? Eu acho que as imagens podem contar mais. E eu estou fazendo agora vídeos do livro, então são leituras. Eu gravo com a primeira leva dessa série, são os entrevistados lendo um trecho do livro e comentando, porque eles começam a lembrar de outras coisas. Então tem bônus ali, outras histórias, outras revelações, lembranças. Bônus track do livro. E vai ser no formato de audiovisual. Eu vou lançar em breve esses vídeos, já gravei com vários entrevistados. E é isso. Então o livro está vivo, ele está seguindo, né? Ele está aí ainda fervilhando. Massa demais. Livro do disco. Lorena Calabria, a editora é Cobogó. Obrigado. Valeu, Lorena. Prazer, obrigado pelo convite. Sabson, é isso aí. Sabson, valeu demais. Sabson contou mais uma vez com os trabalhos técnicos de Caê Rolfsen, agradecendo também o pitaco valiosíssimo do poeta, meu compadre, Rodrigo Brandão. Sabson produzido em parceria com o estúdio Ori Music Lab e a distribuidora Trattori, também na grade de programação da rádio online Dub Lab Brasil. Na descrição do episódio, no seu app de streaming, você encontra a playlist feita em colaboração por Lorena Calabria, Rodrigo Brandão e eu mesmo. Siga o podcast no Instagram, @sabsompodcast, para ficar sabendo mais dos assuntos que a gente traz aqui. É isso aí. Valeu e bons sons.